ele já me falou de outra revolta dos 4 elementos. Eu temo muito pela Amazônia e pelos povos indígenas, tá? Então, algo pode acontecer na Amazônia de grande devastação, de grande... assim, uma coisa muito ruim, e que daí vinham descobrir de outras coisas. Já falei sobre as ONGs, não vou me repetir aqui, outras lives da gente, você já falou também aqui, a gente já comentou, né? E aí as coisas vão começar. Gente, vamos ter uma virada muito grande no Brasil, estou muito contente com isso, com tudo que eu vi aqui, com tudo que a gente pôde, né, André, tá falando sobre isso, porque Sim. eu não poderia ver coisa melhor do que eu vi aqui hoje. Eu fiquei muito feliz, sabe? Então, a gente tem que continuar orando pelo nosso Brasil, porque ele vai ser o berço do mundo, sabe? Então, eu acredito muito nisso, porque a energia do Brasil é isso aí, entendeu? São pessoas maravilhosas que querem o bem. Essa pessoa que entra para falar alguma coisa, André, é questão de não querer realmente, não estar com a evolução espiritual, com certeza, para que as coisas venham a acontecer, sabe? E aí a gente tem que mostrar essas pessoas que estão aqui que elas são dignas de pena, sabe? Em relação, quando vem aqui falar que a gente está falando isso, quem está falando aquilo, né, de ruim e tal. Então, cada um vai continuar na mesma coisa que eles sempre são, insignificantes, né? Pelo menos para mim. Sabe? E a espiritualidade está me dizendo aqui que eles são dignos de pena, eles são mesmo, viu? Meus mentores. Agradeço aqui a força das ciganas que estão aqui. Coitado desses que falaram, meu Deus, não sabe com o que está mexendo. Então, pronto, viu, André? Vamos falar aqui, vamos dar continuidade com essa energia maravilhosa que a gente está. Gente, vocês do bem também, dá o like, compartilha, ajuda a gente, a nossa live a chegar a mais pessoas do bem. E os maus, realmente, meu filho, beijinho no ombro, porque a gente não pode fazer nada, tá? Então, vamos seguindo aí a nossa live maravilhosa com essas pessoas lindas, maravilhosas, da energia boa que está jogando para a gente. A minoria se cale na sua insignificância, tá? Então, André, vamos aqui voltar. O que você quer saber agora? Agora o negócio vai ficar bom. Agora que eu estou gostando. Você ia começar a falar da Ana Hickman, aí você entrou no outro assunto. Você quer falar disso? Ah, sim, vamos. O que eu tinha... Aí uma seguidora me perguntou, porque parece que conhece alguém da família dela, tal, não sei o que. Eu digo assim, olha, eu vou falar na live alguma coisa. Em relação ao ex-marido, André, eu vi uma questão da doença poder voltar dele. Tá, pode voltar então. A doença entendeu? A doença pode voltar. Ele precisa ter uma ajuda espiritual e médica, viu? Para ele melhorar, porque eu vi que pode voltar sim essa doença dele. E ela tem, assim, em relação a Edu Guedes e Ana Hickman, eu acho que, André, eles têm que se unir muito para aguentar, passar por tudo que eles passam, viu? Tem que ter muita força de vontade, muito querer ficar junto para realmente não sucumbir aos acontecimentos aí, viu? Foi o que né? Então, vamos ver se dá tudo certo para ele e cada um segue sua vida, né? Cada um segue sua vida. Ô, Tânia, essa briga na justiça deles vai se arrastar por muito tempo, porque vai completar 2 anos, né? Você acha que vai ter um desfecho? André, vai sim, mas é aquilo que eu falei, pode atingir o relacionamento dela com a do Guedes, viu? Porque muita coisa vem à tona, muita coisa vai ser dita. Ele fala muitas verdades, viu, André, também. Ela também fala muitas verdades. Eu acho que os dois também erraram em muitas coisas. Então, o que está mexendo nele muito, o que deixou ele muito complicado, foi a questão do filho, né? Isso ele está sentindo muito, viu? A questão do filho. Ele ainda sente muito. Outra coisa também que me perguntaram, André, foi sobre os suspeitos do caso Sofia,
Você lembra que É uma pararam de anotopia, falar e lembro, tudo? é. Esse rapaz envolvido, ele realmente atraiu a menina, não tenha dúvida nenhuma. E ele escondeu. Agora eu vejo assim, até como ele tivesse escondido o corpo da menina, bem escondido, mas eu fico como se fosse assim um poço. Não sei Tá. se. E outra coisa, ela não está longe de casa, André. Não vejo ela longe de casa, apesar que foi para outro lugar. Eu não sei nem como é que está esse caso. Você está sabendo alguma coisa? Então, a polícia suspeitava, né, que seria o responsável que fez isso, na versão da polícia, né, que foi Hum. o moço que era marido da diretora da escola que a menina estudava, só que esse moço morreu, né, acredito que a polícia entendeu que foi isso, né, e parece que ele pesquisou na internet, essa pessoa, esse moço, como que pode falar isso aqui, gente? Assim, alguma coisa de acabar com o corpo, assim, fazer o corpo se dissolver, sabe? Quando você dá fim numa pessoa, fazer o corpo se dissolver, né? Para falar desse jeito. Aquele é o principal suspeito, né? O marido da diretora da escola da menina, que não está mais vivo. Porque, André, eu vejo que teve uma mulher também. Uma mulher Teve envolvida? uma mulher, uma mulher. Tinha mais gente dentro da casa, André. Ele não estava Tinha. sozinho, não. Participou com ele também do desaparecimento da menina. E fez parte também. Andressa minha sofreu tanto. Nossa, que dó. E ele tentou difamar ela, não foi que ela roubava, né? Eu soube disso. Dizer que ela Acho que sim. roubava e tudo. Não tem nada disso, tudo mentira para denegrir a imagem da menina. A menina tão inocente. Olha, André, eu posso até te dizer. Não sei como ela tivesse sido amarrada, não sei, André. Estou vendo assim uma energia muito, muito, muito complicada em relação a isso. Gente do céu. Que sofrimento essa menina passou, né? É. Mas com fé em Deus, André. Deus, né, pedir a Deus. Outra coisa também perguntar foi sobre Edna. A Edna. A dona A, Edna, aquela que a morreu? Edna, ela ouviu, ela foi atraída também. Ela viu e ouviu coisas que ficaram com medo. Mas tem uma ligação, então, com o caso da Vitória, da dona Edna? Tem sim, tem. É. Tem sim. Tem sim. Hum, Tem a entendi. situação com ela aí. Ela ouviu, viu. Então, é assim, a energia dela eu vi como motivação na energia que o pessoal não confiava, assim, achasse talvez que ela não pudesse falar nada, tá mais na dúvida. Não, ela pode abrir o bico, falar alguma coisa aí, porque ela viu, ela presenciou, ela viu e ouviu. Tá. Então foi queima de arquivo, como se diz. Entendeu? Então, isso, inclusive, complicou ele mais foi quando acharam primeiro ela, né? É, é isso mesmo. Entendeu? E eu Entendi. vi também, André, que ele também já. Outra coisa também que eu fiquei assim, muito, muito assim, impressionada é de ver que aquela cidade tem uma energia tão pesada, André. Cajamar, eu moro perto. Muito. Ah, você conhece, André? Conheço, já passei por essa cidade. Você não sentiu nada lá, não? Eu passo assim mais na rodovia, assim, então não senti, não Gente, cheguei a entrar. para morar ali tem que ter muita proteção espiritual. É altamente pesada É, aquele lugar. Não tem hum, condição de ficar lá. Quem for médio, então. André, tem tanto caso ainda que se forem futucar. Esse negócio de Vitória não foi a primeira coisa, não. Tem muita coisa ainda. é, Muitos desaparecimentos, muitos rituais macabros. A cidade está com energia péssima. sei. Péssima, péssima, péssima. Eu acho que eu nunca iria lá, ainda mais morar, né? Então, é muito complicado ali, viu? Que se Hum. futucar mais coisas lá, André, Tem é mais muita casos, coisa. então. É, Muitos casos. A energia é macabra mesmo. A hum, energia a pior possível. sei. Então, essa moça, ela ouviu e viu e
ficaram com medo, só que a pessoa, quando fez isso nela, ficou contente, ficou feliz da vida, pensando que nada ia acontecer, né? Mas não adiantou nada. Não imaginou que ia dar essa repercussão, esse caso, né? A pessoa achou que ia passar despercebido, né? Para você ver. Uhum. Mas tem muita coisa envolvida aí, André, tem muita coisa envolvida. Eu disse você o quê? Vai ter reviravolta, não está tendo? Vai Sim. continuar ainda, vocês vão se surpreender muito ainda. Tá. Sobre esse caso. Tá. Vamos olhar aqui rapidinho, André, antes da gente terminar? Sim, pode olhar. Na borra. Tá bom. Gente, muito obrigada por vocês estarem aqui com a gente essa hora. Isso Obrigado mesmo. pela confiança. Desculpem qualquer coisa, porque às vezes a espiritualidade me toma e eu preciso falar determinadas coisas, porque eles avisam, né, a gente. A primeira impressão que eu tive aqui foi em relação a Paris. Eu vejo a torre de Paris aqui. Cadê a torre? Essa aqui. Tá, deu para ver certinho hoje. Tem vezes que eu não entendo nada disso aí. E tem essa nuvem preta aqui em cima. Algum acontecimento lá, então, trágico? Hã? Algum acontecimento trágico, pesado lá? Tem essa nuvem, tem uma nebulosidade aqui, tá? Ou vai acontecer alguma coisa, ou vai ter alguma coisa, algum pedaço pode cair, alguma coisa pode acontecer, entendeu? Lá, a parte, eu não entendo mesmo se é elétrica, né? Não sei. André, não sei se você está vendo aqui o monte e aqui o Cristo Redentor. Tô percebendo. Braços Tá abertos. Tô vendo? chegando certinho hoje. Graças a Deus você está vendo. Então, e eu vejo assim muitas coisas acontecendo em direção ao Rio de Janeiro. Violência, acredito que vai ser número 1 do Brasil. Nossa. Desmoronamento, como eu já tinha dito, raios, muitos raios no Rio, hein, gente? Raios. Vai vir uma onda de raios, cuidado na rua, né? E os animaizinhos também, né? Que eu fico com, né? As trovoadas, coisas assim, no raio. Olha, várias coisas em direção ao Rio de Janeiro, hein? Várias coisas em direção viradas para o Cristo Redentor. Tá vendo aqui, né, André? Tá vendo direitinho aqui, né? Eu vejo, tomara que não seja, mas eu vejo aqui como já aconteceu um negócio lá, não foi, André? Mas eu estou vendo assim como fosse uma queda. Ou a pessoa subindo, ou a pessoa escalando, ou alguém caindo, pode ser alguém caindo lá, falecendo, daquele negócio como é parapente, né? É uma coisa assim, né? Que ele bota Parapente, né? parapente, sim, pode acontecer, ou de se esbarrar, ou então acontecer algum movimento lá e não ser agradável para quem estiver assistindo, tá? Tem uma imagem aqui que eu não estou conseguindo. Me preocupou muito Paris, tá? Paris me preocupou bastante. Olha, André, não muito distante do Rio, eu acredito que vai ter. Eu já falei de Angra, né? Já tinha dito sobre Angra dos Reis aqui na live. Mas eu vejo ou é um estado perto, tal, que vai ter uma. Deixa eu ver aqui.
Eu acho que vai acontecer algum desvio, André, necessário. É que ao mesmo tempo eu vejo tipo, fosse uma enxurrada. Em Angra dos Reis? Mas é de um lugar assim alto. Tá. É de um lugar. Não, estou falando uma cidade próxima ao Rio de Janeiro. Porque está muita coisa acontecendo para aquele lado. O Sim. sul, entendeu? Acontecendo indo em direção a esse lado de lá. Não descarto de ponte cair, viu? Qual é a ponte que tem ali? Ai, tem Acontecer uma alguma ponte. coisa entre pontes. Eu vejo água inundando aqui. Tem muita coisa vindo aqui, ó. Vindo aqui. Eu vejo muitos animais, viu, André? Muitos animais. A gente pode ter uma contaminação por alguma. E pode ser em uma escola, viu? Cuidado com a merenda escolar estragada, cuidado que pode acontecer sim. Uma intoxicação na escola. É. André, Nossa Senhora Aparecida é perto aí de você, né? Fica 3 horinhas de São Paulo, assim, é no caminho do Rio, mas é São Paulo. É porque que aparece como fosse lá também, viu? Acontecendo qualquer coisa lá em Nossa Senhora Aparecida, viu? É, misericórdia. Em alguma localidade vai ter alguma coisa em relação a, a morcegos, André, mas um morcego diferente. Há um morcego diferente. Alguma coisa, ou vai ter algum ataque, ou vai ter uma quantidade bem maior em uma localidade de morcego, podendo trazer algum tipo de doença, viu? É um local que vai ter assim, vai ser visto muitos morcegos, entendeu? Pode ter até uma reportagem, alguma coisa, Sim. porque ele está aqui bem, bem nítido isso, viu? Olha, pode haver uma descoberta, André, dentro de uma caverna. Vão descobrir algo em alguma caverna. Eu vejo assim, sabe aquelas cavernas que aparecem aqui na Chapada mesmo tem, mas é Tipo assim, parecido. uma gruta, né? Sim, uma gruta. Tipo Sim. grutas, aquelas cavernas que tem aquelas grutas. Vão descobrir alguma coisa ali dentro. Eu acredito que seja coisa valiosa. Ou um material, ou um produto, ou algo assim de valor. Eu não sei se é escondido, alguém colocando lá, ou se é da própria estrutura. Aqui não diz. Mas aqui aparece, vai ter uma descoberta em relação a isso aí. Tem alguém com a mão assim, André, pedindo socorro aqui. Peixes, e muitos peixes aqui. Cuidado com a nossa costa brasileira, viu? André, eu vejo algum lugar como se fosse uma igreja, todo mundo sentado no banco. Eu acho que eu já tinha visto essa previsão. Eu me lembro que eu falei com você, eu estava vendo as igrejas assim,
uma igreja, alguém como fosse no culto, alguém e algo acontecendo de novo, André, em Dentro de uma igreja. algum lugar de reunião, alguma coisa assim, está acontecendo novamente. Agora, aqui do lado, eu vejo como fosse um santo, como fosse assim, artes sacras, entendeu? Assim, na parede. Não sei se você já viu em algumas igrejas que tem aqueles anjos saindo assim de Sim. imagens. Aqui Uhum. aparece isso. Em alguma igreja antiga, né, de outro século, talvez. É porque parece que é a igreja que tem a decoração, é como se fosse aquelas nuvens com anjos, Uhum. sabe?